Irmãos, bom dia, que Deus esteja conosco nesse tempo que estaremos juntos aqui, falando um pouco da palavra de Deus e nos colocando um pouco aqui à disposição para o querer dele na nossa vida, na nossa casa, enquanto homens. E nesse tempo nós temos estudado o livro Homem Nota 10 e esse termo ele nos remete à aprovação, né? Quando estamos no período escolar, nota 10 significa ser uma excelente pessoa, ser um excelente aluno e sermos aprovados. No nosso trabalho também, você é um funcionário nota 10, então isso também te remete a questões muito positivas, né? Boas, aprovação. No âmbito espiritual também deve nos sugerir isso, né? Ser um homem nota 10, ser um homem que tenha a aprovação de Deus. Aí sim é uma questão muito mais séria, uma questão que exige muito mais de nós, porque Deus nos conhece. Nós não temos como burlar Deus, nós não temos como fazer nada que fique encoberto. Então, ser um homem nota 10 na presença de Deus tem um impacto muito maior nas decisões que tomamos, nas escolhas que fazemos, né, no estilo de vida que escolhemos ter, porque a gente escolhe o tempo todo. Nós somos frutos das nossas escolhas. Então, como homens, né, nesse tempo nós temos estudado então esse livro, e esse livro ele vai trazer não a solução para os seus problemas, mas ele vai trazer a sugestão de como você deve viver diante de Deus. Então, nos capítulos anteriores, vai tratar sobre a questão da fidelidade, vai tratar das questões pessoais. E no capítulo 4, que é o capítulo que nós estamos estudando hoje, que começa na página 51, nós temos o seguinte tema, né? O cordão de 3 dobras, a vida estável e equilibrada. Quando você fala em cordão de três dobras, é muito comum você ouvir isso em mensagens em casamentos, né? Porque você se lembra de que é você, sua esposa e Cristo, né? Um cordão de 3 dobras. Mas também nós podemos entender e ver que o texto vai um pouquinho além, vai falando de equilíbrio, vai falando de sobriedade. E nesse período do livro, nesse capítulo, você vai ver isso muito claramente. A Bíblia vai tratar da questão do equilíbrio. Em Efésios 4, 13 e 14, está na página 51, você vai ver o seguinte versículo: até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. Esse texto, né, fala diretamente de características de pessoas e de homens que são levados como ventos. Isso é muito sério no contexto familiar, porque quando o chefe da casa, o homem, o sacerdote do lar, ele não toma suas posições como deveria, isso impacta na vida dos filhos, na vida da esposa, na vida do lar, no contexto geral. É muito complicado quando o homem ele é um homem desequilibrado. É muito complicado quando o homem é um cara sem controle, descontrolado, de alguma forma. E você não fica enganado, porque de alguma forma isso chega na sua família. Chega dentro da sua casa, chega dentro da vida da sua esposa, dos seus filhos. Você está ensinando de alguma forma isso também para os seus filhos. Isso é uma questão séria. E é uma questão que nós precisamos estar todo dia nos avaliando. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui já chegou à estatura de varão perfeito. Todos nós estamos em busca disso. Porque enquanto humanos, nós vamos errar e vamos acertar. Nós estamos nessa caminhada, e esse processo é chamado de santificação. Nós estamos nesse processo de aperfeiçoamento.
Então talvez você, poxa, mas eu sou descontrolado, eu não tenho domínio sobre isso, eu não sou um cara cauteloso, mas hoje é o tempo de você começar a mudar, buscar isso. E aí existe, o livro vai trazer um exemplo do giroscópio, é um aparelho que ele mantém a orientação paralela ao horizonte. É muito usado na aeronáutica. E independente da tempestade ou da situação que ele passa, ele se mantém firme na sua posição. E como que nós trazemos isso para a nossa vida espiritual? A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos manter equilibrados. O Espírito Santo age em nós. Ele tem o poder de fazer isso em nós. Nós precisamos buscar isso a cada dia. Bem, hoje nós vemos assim, nesse mundo hoje, nesse contexto atual, muitos homens desorientados, muitos homens sem uma orientação básica. E talvez isso venha lá de trás, quando nossos pais não fizeram isso com a gente. Meu pai nunca sentou para conversar comigo. Seu pai talvez nunca sentou para conversar com você. Mas isso faz parte. E a gente precisa tomar esse cuidado. A começar então em quem? A começar em mim. Eu trabalho com escola e eu vejo muito isso, né? Pai, a falta de pais mesmo, homens na casa. Você conversa com um determinado aluno e hoje aí nesse mundo onde a perversão tomou conta, nesse mundo onde tantas coisas se perdem, então você olha o garoto que quer ser o namorador, quer ser o cara da sala, porque o pai dele é assim. E o pai diz para ele que ele tem que ser assim, o pegador, né? Você olha às vezes um garoto que é afeminado, você vai conversar com ele, qual o problema? A falta do pai, a falta da presença masculina. Isso é muito sério, né? Então nós, pais, homens, temos um papel fundamental na nossa casa. E aí nós precisamos entender que o equilíbrio, né, a sensatez é fundamental para nós. Então, quando você lê lá em Efésios 4:12, né, você vai ver falando dessa questão, né, dos 3 pontos aí: sensato, disciplinado, ordeiro. Você vai ver um pouco sobre isso, né? Quando a gente vê que essa desordem que o mundo se encontra, essa desordem social, né? Os homens são levados por paixões, são levados por vícios. Na aula passada nós vimos sobre a questão da pornografia, e hoje nesse contexto onde tudo é muito oculto e a facilidade para o ocultismo ajuda muito, né? Você acaba se deixando levar por paixões desenfreadas. Isso gera muito problema, né? Na vida de uma sociedade e na vida da nossa família. Chega na nossa casa. A desordem social ela está porque ela está primeiro dentro das casas. Então é dentro de casa que não está funcionando. E esse cidadão que não tem em casa a princípio, ele chega para a sociedade desse jeito, né? Ele chega para a sociedade totalmente desordenado. E aí ele vai ser essa pessoa. É lógico que toda regra tem exceção, porque existem as escolhas. E as escolhas são pessoais. Nós, pais, até um certo ponto, nós temos um determinado controle dos nossos filhos. A partir de um momento, não. Eles vão tomando as decisões deles. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de que, às vezes, dentro de casa não é feito. E aí, lá fora, vai se fazer. Então, eu quero ler com vocês aí 1 Timóteo 3, 2, 8. Abra sua Bíblia aí. Fiel é a palavra, né? Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento,
porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina com todo respeito. Eu acho que esse texto, ele deixa bem claro tudo aquilo que você, homem, precisa fazer. Ser um homem honesto, esposo de uma sua mulher, temperante, sóbrio, modesto, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem sua própria casa. Às vezes, nós queremos governar lá fora, queremos que a igreja seja perfeita, queremos que a sociedade seja perfeita, mas às vezes falta isso dentro da nossa casa. Então, tudo começa de casa. Eu tenho uma visão de que a sociedade ela influencia na minha casa? Sim, em alguma parte sim, mas é a família que está mandando esse cidadão para a sociedade, e a sociedade perdida. Então nós temos 3 pontos que eu gostaria de destacar de uma progressão lógica com você. Primeiro, moderação. Ser um cara temperante, moderado. Se você olhar esse capítulo 4, você vai ver os textos. Você vai ver em Tessalonicenses, Coríntios, você vai ver em Timóteo, né, as características desse homem que deseja ser um homem nota 10. Você vai ver que depois de ele ser um homem moderado, temperante, ele também é um homem equilibrado, ele tem um autocontrole, ele sabe a hora de se posicionar. Preste atenção, estamos vivendo um tempo em que falta isso. Homens que sejam equilibrados, homens que sejam moderados, né? E aí, como consequência dessa vida, você vai ter um homem vai ser um homem com a vida digna, né? Um homem respeitável. E esse homem vai glorificar a Deus com seu modo de vida. E esse homem, ele vai ser um homem que agrada o coração do Senhor. E lá no Salmo 37 você vai ver que agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Longe de sermos famílias perfeitas, porque não existe família perfeita, não existe homem perfeito. Todos nós estamos em busca. Todos nós estamos em busca. Em busca de quê? Em busca de uma vida mais equilibrada, em busca de uma vida mais respeitada. Então que você possa começar a buscar isso, a se orientar em Deus para que sua vida seja uma vida que glorifique ao Senhor. Então leia esse capítulo 4, né? E você vai ver como que Deus quer que você seja, né? Então o Espírito de Deus, ele tem o alvo de como produzir a vida de Jesus em nós. Jesus é o nosso modelo. Não fica olhando para o outro, não fica olhando para o outro irmão, ou para o pastor, ou para o irmão da igreja. Não, olhe para Cristo. Ele é um modelo. Apesar da situação que ele estava, ele se mantinha fiel, ele se mantinha sóbrio, ele se mantinha equilibrado. E como Cristo, nós também devemos querer ser assim. Então, que Deus possa te abençoar, né? Deus possa abençoar a sua casa, né? E que Deus possa estar com você. Eu quero orar com você, homem que deseja ser um homem nota 10 nessa manhã. Senhor, muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos porque essa palavra fala ao nosso coração. Essa palavra tem a ver comigo e com meu irmão que está aí nos assistindo. Toma desde já a nossa vida, a nossa casa, que sejamos homens, Pai, aprovados pelo Senhor e que a nossa casa venha glorificar o Teu nome. No nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, um grande abraço.